Amados irmãos, que impacto Cristo tem trazido na minha vida, Senhor. Qual impacto? Que isso tem incomodado em você? Nós precisamos, amados irmãos, a visitação poderosa do Espírito Santo, chacoalhando a igreja, chacoalhando o povo de Deus, para que o povo possa entender, eu e você, nós somos uma raça eleita, nós somos sacerdotes real, uma nação santa, um povo de propriedade do Senhor. Amados irmãos, a maior segurança minha e sua, essa plena e poderosa salvação, essa viva esperança, guardada nos céus pelo poder de Deus. Terceiro, amados irmãos, Efésios capítulo 1. Vamos para o outro bendito. Efésios, amados irmãos, uma carta tremenda, maravilhosa. Fala muito ao meu e seu coração. Se você quiser saber as riquezas que você tem em Cristo Jesus, você tem que ler Efésios 1 ou 3, capítulo 1 e 3. Se você quer saber, amados irmãos, o caminhar do cristão, você tem que ler Efésios 4 a 6, dos 6 até o versículo 9. Se você quiser saber sobre o combate cristão, você tem que ler Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Porque ele é bendito. Porque ele me trouxe uma plena e poderosa salvação. Porque ele é bendito, porque ele me deu uma viva esperança. Porque ele é bendito. Porque ele é bendito, Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Quais são essas bênçãos? Tem tantas bênçãos, do capítulo 1, do 1 ao 14, tem 7 bênçãos aqui, espirituais, nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu vou citar, meus irmãos, as 7 rapidamente. A primeira delas está aqui, irmãos. Ele vai dizer assim que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. Você entendeu isso aí, irmão? Não é para você discutir sobre a eleição. É para você crer no que a palavra de Deus diz. Não discuta com Deus. Ele disse que nos elegeu. E eu creio, eu fico o pé nela. Eu nunca fui a Deus. Foi Deus que veio a mim. Eu nunca escolhi Cristo. Foi Ele que me escolheu. Nunca. É Deus que busca o miserável pecador como eu e você. E manda para o seu filho. E o seu filho não jogará fora. Coloca para dentro da casa de Deus. Como filhos de Deus. Ele é bendito porque Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Olha as bênçãos, irmãos e irmãos. Segundo, Ele nos predestinou. O que é pré-destino? Isso aqui está em Romanos capítulo 8. Nós vemos lá em Romanos 8, você vai entender. Romanos 8. Capítulo 28, versículo 28 e 29, está Romanos 8, diz assim a palavra de Deus. Sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aqui existe o propósito. Para que Deus me elegeu? Qual o propósito? Não, os outros, Ele me elegeu para eu ser mais feliz.
sermos santos, fiéis a Deus. E aqui, Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Presta atenção, aqueles que amam a Deus e que foram chamados, que são chamados segundo o propósito, porquanto que Ele de antemão conheceu. Ele nos conheceu de antemão, nos elegeu de antemão e nos predestinou de antemão. E Ele vai dizer para que Ele predestinou a você. Predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito de muitos irmãos. E Ele diz assim: e aos que predestinou, Ele também chamou, e aqueles que chamou, justificou, e aquele que justificou, Ele glorificou. Esta é a plena e poderosa salvação que nós temos em Cristo Jesus. Isso Ele é bendito, deveria ser adorado, amado, ter primazia na minha vida, na sua vida. Amados irmãos, deveria ser primazia na minha vida e na sua vida. Ele é o bendito, para isso que Deus o chamou. Interessante que nós achamos que Deus nos chamou para tanta coisa, mas equivocado. Deus nos chamou, amados irmãos, para ser conforme a imagem e semelhança dele, para que ele tenha uma expressão nesse mundo. Como é que Cristo vai se expressar nesse mundo? Através da igreja. Como é que você expressa a sua cabeça? Através do corpo. Como é que o cabeça, que é Cristo, vai expressar nesse mundo? Através do corpo, que é a sua igreja. Mas se a sua igreja não se pegar com mais firmeza as verdades ouvidas, se começar a negligenciar, amados irmãos, o nome de Jesus, a glória de Deus vai ser uma expressão. Segundo, terceiro, a redenção. Está tudo aqui. Vou lhe ler. A redenção. Ele nos redimiu, irmãos. Bendito seja Deus que nos visitou e nos redimiu e nos trouxe uma plena e poderosa salvação em Cristo Jesus. Ele nos revelou o seu grande mistério, que é convergir tudo em Cristo Jesus, o céu e a terra, tudo em Cristo Jesus. Todos são bênçãos para mim e para você. Ele nos deu, sabe o que? O selo, meus irmãos. O selo fala de uma transação concluída. Depois que você pôs a carta lá dentro, você fez tudo o que você faz. Agora você vai selar. Está concluída. É uma transação concluída. Tudo está consumado. A cruz venceu. Cristo é vitorioso. E a igreja deveria ser uma igreja vitoriosa em Cristo Jesus. É selo, é segurança, é proteção, é autenticidade. É o selo. É o Espírito Santo que agora vem habitar dentro de nós. Mas também é o penhor, é a aliança de garantia, é a aliança de noivado. A igreja é sua noiva. E ele termina lá o 14 dizendo assim, que Cristo é a nossa herança. E o que Deus está procurando? A herança de Deus. E qual a herança de Deus? Seu Filho vivendo na igreja. Nós temos um chamado de Deus, uma herança de Deus, que opera através do poder de Deus, através da ressurreição. Ele é bendito, irmãos. E você vai dizer, mas Oswaldo, a vida é tão dura, a circunstância é tão dura, parece que de ano em ano as coisas vão se acerrando mais, vão se apertando mais. E é verdade. Graças a Deus. Porque as mãos que ferem são as mesmas mãos que curam. Graças a Deus.
usado as suas mãos amorosas e graciosas para disciplinar eu e você. Graças a Deus, porque somos seus filhos. E Deus quer que nós ganhemos a santidade, que nós tenhamos fruto de justiça, que é fruto do Espírito Santo, é fruto do seu Filho. Graças a Deus. Graças a Deus pelas tribulações. Onde nós esperneamos, murmuramos. Graças a Deus, porque Deus não tira as suas mãos de nós para nos disciplinar, mas também para nos abençoar, para nos curar, para nos libertar, para nos encorajar, para nos confortar. E aqui nós temos o quarto bendito, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. O quarto bendito. É uma doxologia. Está aqui a adoração. O que está fazendo aqui é adoração. Está falando de adoração. Mas quem pode adorar o Senhor de fato? Aquele que recebeu a plena e poderosa salvação. Aquele que tem uma viva esperança. Aquele que sabe que foi abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele pode ser bendito. Mas também é aquele que sabe que as tribulações, as angústias, nós vamos passar nesse mundo. Mas nós temos o Deus de toda a consolação. Quando é toda, é toda. Não existe um tio na minha vida e sua vida que nós não temos um Deus consolador em nossa caminhada. Em todos os aspectos. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. E aqui nós temos o Pai de todas as misericórdias e Deus de toda consolação. Maravilhoso, irmãos. Eu lembro de Jeremias em Lamentações. Jeremias via tudo destruído, Jerusalém destruído, o templo destruído, o povo estavam comendo, as pessoas estavam comendo os próprios filhos de fome. A situação crítica. E Jeremias, ele ficava olhando a aflição no seu coração. E ele dizia assim, 4 vezes tem lamentações: como, Senhor? Como chegou a isso? Como, Senhor? Aí Jeremias para um pouco e diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, irmãos. Mais do que nunca eu e você precisamos trazer à memória, a lembrança, aquilo que nos dá esperança. Nos apegar com mais firmeza às palavras ouvidas dessa grande e plena salvação. Sabemos que nós temos uma viva esperança guardada no céu, ninguém pode tirar. Sabendo, amados irmãos, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, por isso nós não somos consumidos. E grande é a sua fidelidade. Sabendo que mesmo sendo infiéis, Ele continua sendo fiel. Tudo que Deus está fazendo tem a ver com eu e você. Tem a ver com a noiva, revestindo a noiva, preparando a noiva para guardar a vida do noivo. E ele diz: bendito seja Deus. E ele diz aqui, presta atenção, meus irmãos. Ele estava, Ele está, e Ele estará conosco. Foi isso que Deus está dizendo. Ele está dizendo que Ele é o Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para que podemos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com consolação com que nós mesmos somos consolados, encorajados. Deus, é Ele mesmo. Deus não terceiriza, é Ele mesmo. Nós terceirizamos tanta coisa, Deus não terceiriza. É Ele que estava com o povo de Deus, é Ele que estava comigo, com você, é Ele que está comigo, com você, é Ele que estará comigo, com você, independente do que
Ele estará conosco. E isso, nós irmãos, irremediavelmente, é impossível que Deus minta. Impossível. Ele diz: nunca te deixarei, nunca te abandonarei. É impossível que Deus minta. Deus provou todinho diante do povo dele rebelde no Velho Testamento, do seu povo rebelde no Novo Testamento. Ele termina para 7 igrejas dizendo: ouça o que o Espírito diz à igreja, ouça, arrepende-te, volta, porque Deus é o Deus de toda consolação. Ele que nos consola. Quantas provações você passou, está passando? Quem tem consolado aí você é Deus. Quem tem feito você permanecer firme é Ele. Quem tem trazido à memória minha e sua essa viva esperança guardada no céu é Ele, pelo poder do seu Espírito. É Ele que lembra eu e você, pelo Espírito Santo, que nós temos todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E ele diz assim: porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida em nosso favor, assim também a nossa graça, consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o nosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, a qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Não é você que está sofrendo, passando tribulações. Sempre houve, sempre haverá. Sempre houve, sempre haverá. Ela pode mudar de tonalidade, de tom, mas sempre haverá. No mundo passais por aflições. Tende bom ânimo. Por quê? Porque eu sou Deus de toda consolação. E eu sou Deus de toda misericórdia nesse caminhar com você. E ele diz assim, Romanos 7, a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes do sofrimento, assim sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. É uma tribulação excessiva, uma pressão enorme. Porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperar até da própria vida. Aqui alguém enfrentou e está enfrentando alguma coisa. E ele diz assim: contudo, aqui está a consolação. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte de nós mesmos, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Não há nada morto que Deus não possa ressuscitar. O relacionamento com o Julião está morto. Deus pode ressuscitar. Deus tem poder, irmãos e irmãos, para fazer muito mais daquilo que nós pensamos e pedimos, através do seu poder que opera em nós. E ele diz assim: para que não confiemos em nós mesmos. Você sabe um dos grandes problemas meu e seu? Confiar em nós mesmos. E a Bíblia diz que não é para você confiar em você. Se confie naquele que ressuscita os mortos. Aí está o poder de Deus. Ele nos consola, tirando-nos do visível para o invisível, do momentânea tribulação e angústia, para o eterno peso de glória em Cristo Jesus na eternidade. É Ele que nos consola.
que deve encher o meu coração, o seu coração, e nos fazer ricos de esperança no Espírito Santo de Deus. Ele é o Deus de toda graça. É aquele que nos fortalece, nos restaura, nos cura, nos liberta, nos transforma. Ele é o Deus que do fraco, Ele é a nossa força, a nossa doença, Ele é a nossa cura, a nossa incredulidade, Ele é o Deus fiel. Dependência no Senhor, a dependência no Deus de toda graça. Nós precisamos aprender, irmãos. Nós somos tardos para aprender. E todas as fontes vêm de Deus. E todas as fontes que eu e você nós cavamos são cisternas rotas que não retêm água. Mas há um manancial de águas vivas que desce do trono da graça de Deus. Onde Deus convida eu e você, não só molhar os pés, mas caminhar onde todo o nosso corpo seja tomado pela graça de Deus. Uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Onde morremos para nós mesmos, mas vivemos para Deus, para a sua glória. Deus, fale comigo, com você, irmãos. Ele é um bendito. Que bendito que nós temos, irmãos. Que bendito, maravilhoso. Perguntaram, Manoá perguntou. Manoá é o pai de Sansão. Perguntou, qual é o teu nome? E ele disse, eu sou maravilhoso. Eu sou o príncipe da paz. Eu sou o pai da eternidade. Sou eu. Ele é maravilhoso. Precisamos conhecer o maravilhoso. O bendito.